Eu comecei uma apresentação aqui e queria que vocês me dissessem se vocês estão vendo. Tá aparecendo, sim. Faça, senhor. Então, pessoal, eu coloquei aqui para gravar, vamos dar início a esse segundo momento síncrono nosso, né? Na semana passada a gente teve um primeiro, é possível que alguns alunos tenham sido matriculados lá no registro acadêmico depois, então isso gerou uma situação complicada, porque nosso momento ele é na própria segunda-feira. Então, logo no primeiro dia desse momento do semestre letivo de 2022, nas atividades remotas, vocês tiveram que alguns assistiram a aula, tal. Eu tentei meio que às pressas de colocar o pessoal no grupo do WhatsApp, também no Moodle, e alguns eu fui fazendo durante a semana. Mas sem prejuízo, porque também lá no Moodle eu coloquei um link para um vídeo do YouTube, que é a gravação da aula da semana passada. Então, caso alguém não tenha assistido e quiser entender qual vai ser melhor a proposta da disciplina, pode dar uma olhada lá nesse vídeo. É um vídeo um pouquinho longo, vai para os pontos principais lá, vai passando, adiantando o vídeo e vai compreender qual é a proposta. Hoje aqui a gente já vai falar de uma coisa um pouco mais direcionada para o desenvolvimento de simuladores, que é a proposta da primeira parte da disciplina. Então, nas primeiras 5 semanas de aula, a gente vai estar mais envolvido com essa questão, que é o desenvolvimento de simuladores industriais, com o objetivo de, a partir da construção deles, a gente exercitar certos aspectos práticos de controle, e aí fazendo jus à proposta da disciplina de laboratório de controle, onde nós vamos tentar modelar tanto a dinâmica do sistema quanto a modelagem do sistema de controle, para que eles em malha fechada ali e conectados com um software de representação gráfica que nós vamos utilizar, que é o InTouch, a gente consiga criar uma interface, uma IHM, razoável e próxima do que é uma situação real de operação de processos produtivos e de sistemas de controle em indústrias da área de processos fluídico-térmicos. Então, na indústria, nós temos lá plantas de processo, elas processam matéria-prima e transformam isso em produto acabado através de uma sequência de operações fluídico-térmicas que são realizadas. Então, você vai ter lá uma interconexão de equipamentos, tubulações, subsistemas diversos, e cada um deles cumprindo uma finalidade. A associação disso tudo, dando um nome de planta de processo. Nosso objetivo aqui nessa primeira parte da disciplina é a gente começar construindo alguns simuladores bem básicos, tá? De alguns equipamentos que normalmente são vistos em processos industriais dessa natureza. Antigamente eu dava aula de uma disciplina que era equipamentos e processos industriais. Eu não sei, eu cheguei a trabalhar isso em uma ou duas turmas só, então não sei se alguém que chegou a ser meu aluno dessa disciplina. No entanto, só para a gente entender que os fluxogramas que nós vamos utilizar aqui, que inspiram a construção desses simuladores, eles têm como base aqueles fluxogramas e aqueles processos e equipamentos que foram apresentados lá naquela disciplina. A parte de IHM que nós vamos utilizar é vista na disciplina de supervisório. É possível que, eventualmente, alguém não tenha feito a disciplina de escada com o William, mas eu acredito que o que a gente vai utilizar aqui também do software não é algo tão complexo, que não seja possível ser feito aí com alguma dedicação. E terceiro, nós vamos utilizar para representar a parte matemática e computacional desses processos, da planta e do controlador, vamos usar o MATLAB, mais especificamente o Simulink. Mas antes da gente ir para o Simulink, tem todo um processo de conexão entre o software que cria IHM e o software que representa a dinâmica do sistema, que é o MATLAB, que é o que eu pretendo passar para vocês aqui na aula de hoje. E aí, na aula da semana que vem, a gente já vai estar realmente praticando em cima dessa integração e desenvolvendo alguns simuladores. Vou falar para vocês, desenvolva o simulador de acordo com o fluxograma que eu estou apresentando aí na tela. Aí vocês vão construindo, eu vou ajudando vocês e a gente tenta desenvolver isso. Aí, na outra semana, já é um simulador com alguma coisa a mais. A gente vai agregando ali
algumas funcionalidades, equipamentos, e vai chegando nos objetivos de aprendizagem da disciplina. Então, sem mais delongas, deixa eu seguir aqui a apresentação. Então, quais são os seus aspectos abordados hoje aqui? O desenvolvimento de simuladores, protocolos de troca dinâmica de dados, eu vou falar bem brevemente cada uma dessas coisas, detalhes de implementação, padrões para construção de telas, padrões para construção desses modelos e algumas considerações finais. Quando a gente fala de desenvolvimento de simuladores industriais, a gente tem que ter em mente o seguinte: nós não somos, né, os primeiros a fazer esse tipo de coisa. Então, simuladores de porte industrial já existem aí há algum tempo e eles são ofertados para a indústria, basicamente para treinamento, tá? Mas ele não tem somente essa função dentro da utilização das empresas de tecnologia, de automação e de equipamentos de uma forma geral, né? Os simuladores eles podem ser utilizados para diversas coisas. Uma das ideias que me levou a trazer essa proposta para essa disciplina é tentar amenizar a ausência de equipamentos nos laboratórios. O que é isso? Nós temos lá alguns equipamentos de automação nos laboratórios da engenharia, que são também divididos com o técnico, e esses equipamentos, normalmente, eles são equipamentos em escala laboratorial. Alguns equipamentos são instrumentos, né, controladores de porte industrial. No entanto, a planta de processo, ela não é exatamente a mesma coisa que a gente tem na indústria. Normalmente são plantas piloto, são protótipos em escala de coisas que existem na indústria. Digamos aí que o processo talvez mais próximo que a gente tenha e que funciona com uma certa finalidade ali no campo centro é a torre de destilação. É um equipamento em escala, mas que ela realmente consegue fazer uma separação baseada em destilação fracionada, tá, de dois compostos, que é água e álcool, e ela é toda instrumentada com instrumentação de porte industrial. Então, ali a gente consegue ter, digamos aí, uma simulação com um protótipo próximo de uma situação de torre de destilação real na indústria. Mas se nós quiséssemos, por exemplo, entender como é o funcionamento de um reator, como é o funcionamento de um permutador de calor de grande porte, se quiséssemos saber como é o funcionamento de um forno, de uma caldeira e de uma série de outros equipamentos que nós temos na indústria, que são automatizados pelos nossos sistemas de controle, nós não teríamos condições de fazer isso, nós não teríamos condições de testar isso ali. Então, para suprir essa ausência dos equipamentos nos laboratórios, a gente vem com a proposta de construir os simuladores de alguns desses processos industriais. Lógico, não vão ser exatamente iguais a você estar operando um equipamento desse de porte industrial, utilizando uma IHM proprietário e utilizando um sistema SCADA, passando por CLP, passando por instrumentos e dispositivos diversos, mas é alguma coisa próximo disso. Então, o desenvolvimento de simuladores em termos de trabalhos científicos dessa linha, você não tem tanta coisa assim que leve para o lado dos sistemas de fluídico-térmicos. O que você tem muito nessa área são simulações. E é importante a gente destacar aqui a diferença entre uma coisa e outra. Quando a gente trabalha com simulações, o que a gente quer verificar é se aquele modelo matemático que a gente está utilizando ali na simulação, ele representa com certa fidelidade o comportamento do sistema real. Quando nós fazemos isso, normalmente a gente não está preocupado se ele respeita, digamos assim, fidelidade com relação à dinâmica no tempo desse sistema. Então, quando você realiza uma simulação sem se preocupar com o ajuste de tempo real dessa simulação, você dá o play na simulação e o software executa aqueles cálculos, um número X de interações que você estabeleceu, e ele mostra o resultado da simulação. E esse resultado descreve o comportamento do sistema para aquela situação, para aqueles, digamos assim, instantes de simulação que foram definidos. Como isso tem duração limitada, normalmente o que você faz é setar parâmetros do processo, do controlador, do que seja, apertar o play e observar os resultados da simulação. Mas não é esse tipo de coisa que a gente quer aqui. O que a gente quer aqui é emular uma experiência de simulador. Vamos pensar, por exemplo, num simulador que seja uma coisa mais prática, que a gente está acostumado, né? Videogames.
São simuladores, por exemplo, de aeronaves, simuladores de veículos, e nós interagimos com esses simuladores através de algum tipo de IHM, né? No caso, joysticks. E temos ali um feedback usando a tela da TV. Então, a gente está interagindo com um modelo, que é um modelo virtual, um modelo computacional, tanto do mundo no qual esse veículo interage, quanto o modelo virtual do veículo. E faz interface com a gente através de algum tipo de IHM, que no caso são ali o joystick. No nosso caso aqui, nós vamos fazer algo parecido com isso. Nós vamos ter uma tela que representa graficamente o fluxograma de processo e controle de uma planta ou de um determinado processo. Nós vamos, além de setar parâmetros do controlador, nós vamos, durante o processo de simulação, poder modificar esses parâmetros de entrada e saída de variáveis, mudar valor de parâmetros e ver como isso impacta na dinâmica do sistema em tempo próximo do real. Eu digo próximo do real porque não é exatamente tempo real, uma emulação de tempo real, mas que ele tenta se aproximar da experiência que a gente teria se estivéssemos operando um processo industrial através de uma IHM feita nesse sistema supervisório, interagindo com equipamentos, né, reais da indústria. Mas então, diversas empresas têm desenvolvido simuladores para atender essas demandas da indústria. O pessoal, por exemplo, da área de engenharia, estão sempre pensando em otimizar os processos que existem na indústria. E para isso, eles têm que refazer, eventualmente, cálculos, propor modificações. Esse é muito o trabalho do cara que é engenheiro de equipamento, engenheiro de processo, que normalmente é um engenheiro de algum outro tipo de formação, tipo engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de controle e automação, e ele se especializa no nível de pós-graduação nessa parte, ou engenheiro de equipamento ou engenheiro de processo. Engenheiros químicos também, às vezes, atuam nessa linha de trabalho. E quando eles estão desenvolvendo ali esses modelos deles, eles precisam de algum tipo de simulação, de simulador para testar se aquela alteração que foi feita, ela tem validade ou pode ser reaplicada na prática. Para que você não vá para a prática e depois tenha que fazer 1 milhão de adaptações no processo. Então, simuladores servem para amenizar a ausência de equipamentos quando você não tem disponível, serve para você simular a experiência de operação de algum tipo de equipamento, processo, ou o que for, e servem também para testar situações que não foram previstas na prática e necessitam de algum tipo de simulação prévia para verificar como que aquilo vai se comportar na escala computacional primeiro, no mundo virtual, e depois tentar levar aquilo para o mundo real. Hoje em dia, os simuladores são desenvolvidos por empresas da área de computação. Eles programam nas linguagens de programação deles, tanto a IHM da dinâmica do processo e as interações ali com o sistema de controle, quanto também a parte da matemática, né, que desenvolve a simulação. Aí que está um problema, né? Essa seria uma das limitações dos simuladores que eu chamo aqui de totalmente programados. Então, o pessoal lá da TI desenvolve utilizando alguma linguagem de programação padrão, dessas que vocês já devem ter visto aí no curso, C, Python, Java, o que for. E esses simuladores, eles levam um certo tempo para serem construídos. Porque para você construir qualquer mínima dinâmica, você tem que construir tanto a parte de visual, quanto a parte de modelagem matemática, através de linhas de código que, de repente, não estão tão prontas para fazer essa simulação do sistema real. Nós aqui vamos usar uma abordagem alternativa. Nós vamos utilizar 2 softwares que são comuns para os alunos de engenharia de controle e automação, que são o InTouch e o MATLAB, para poder fazer essas 2 tarefas de maneira muito mais simples. Aí a gente vai ganhar tempo e vai conseguir entregar ali as funcionalidades dos nossos simuladores mais rapidamente, porque o nosso objetivo não é somente desenvolver simuladores. A gente quer exercitar certos aspectos práticos de sistemas industriais, sistemas de controle, através do desenvolvimento dos simuladores. Então, esse seria o objetivo da simulação para vocês que são engenheiros de controle e automação. Falando aí de protocolos de troca dinâmica de dados, né? Porque se a gente vai conectar 2 softwares, um deles o MATLAB e o outro o InTouch, a gente precisa encontrar um protocolo de troca de dados dinâmico que dialogue com esses 2 sistemas. Hoje em dia, todos os 2
sistemas, nas suas versões mais novas, já dialogam utilizando o OPC, que é o Olé for Process Control, que se tornou um padrão de troca de dados dinâmica em equipamentos e sistemas na indústria, mas durante uma certa época o Intouch, por exemplo, não trabalhava com OPC. Depois de um tempo, a Wonderware criou uma ferramenta de integração chamada OPC Link, que ela comunicava DDE com OPC para poder fazer a comunicação OPC do Intouch. Hoje em dia, eu acho que o Intouch já troca dados via OPC. Mas como eu estruturei todo esse processo, essa disciplina aqui, trabalhando com versões um pouco antigas dos softwares, a gente vai primeiro entender como é que é essa troca de dados utilizando DDE, que não tem nenhuma grande dificuldade. Depois que a gente automatiza isso usando o Simulink, é um trabalho bem tranquilo, vai funcionar da mesma forma como funcionaria se fosse usando o OPC. É composto por um conjunto de mensagens e conceitos. Ele envia mensagens entre aplicações que partilham dados e usam memória partilhada para efetuar a troca de dados entre aplicações. Seriam essas aplicações que estão no MATLAB Intouch. As aplicações elas podem usar o DDE tanto para fazer uma troca de dados isolada, como para efetuar trocas contínuas de dados em que as aplicações enviam atualizações à medida que os novos dados vão surgindo. Então, essa segunda aí é o que nos interessa. Por quê? Se nós formos trabalhar com uma troca de dados isolada, eu teria que, a todo momento, no software cliente, fazer uma requisição ao software servidor daquele dado, para que ele me envie o dado. Depois, eu fazer uma operação de escrita daquele dado na memória do software servidor. Só que eu, ser humano, quero sair dessa tarefa. Eu quero automatizar esse processo de leitura e escrita de dados entre essas duas aplicações. E para isso a gente vai utilizar lá o Simulink para poder automatizar certos comandos que a gente usa no MATLAB, que são comandos de requisição e comandos de escrita na aplicação servidora, que é o Intouch. Então a gente vai ter lá o Intouch funcionando como uma espécie de servidor de dados, e o MATLAB como um cliente, ora lendo, ora escrevendo essa informação lá. E se esse ciclo ele é contínuo, é fechado, a gente chama isso de uma troca contínua de dados ou um hotlink. Então, o que a gente quer é estabelecer um hotlink DDE entre essas duas aplicações. Para a utilização do protocolo DDE, para interligar o MATLAB com outras aplicações, o que normalmente se faz é executar os comandos no MATLAB e a outra aplicação funcionar como servidor de dados. Essa configuração sugere o MATLAB sempre coletando dados da aplicação, mas, na verdade, você pode fazer também com que ele altere dados da aplicação de forma dinâmica. Então, a gente não só vai ler dados que foram informados nas tag names de entrada lá do Intouch, mas também nós vamos escrever valores numéricos fornecidos pelo MATLAB nas tag names de saída do Intouch. Se eu falar alguma coisa aí que vocês não estejam entendendo, precisar perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, abre o microfone aí e pode falar. Continuando nessa questão do protocolo de troca de dados dinâmica, né, quando a gente quer estabelecer a comunicação especificamente entre o MATLAB e o Intouch, a gente utiliza no workspace do MATLAB 3 comandos básicos. O primeiro deles é para estabelecer a conexão entre esses dois softwares. Então, nós vamos usar para isso o comando chamado DDE init. Então, nós vamos criar uma variável A que recebe o resultado desse comando DDE init. Então, A recebe DDE init e nós temos dois argumentos de entrada aí. O primeiro deles é o nome da aplicação, que é o nome da aplicação servidora, no caso o Intouch. E o segundo é o nome da seção, que se refere à seção da aplicação servidora que está sendo acessada. Então é o seguinte, quando a gente está trabalhando com outros softwares, por exemplo, o Excel, o nome de aplicação do Excel para fins de argumento de entrada nesse comando do MATLAB se chama Excel, que é o nome do arquivo .exe que fica rodando no background quando você está utilizando aquele software. No Intouch, esse nome da aplicação é o seguinte, você tem o Intouch Maker, que é onde você constrói a tela, usando as variáveis lá, os objetos, etc. Mas quando você usa aquele item runtime, ele abre o Intouch Viewer, que é realmente a interface, a IHM que você constrói entre o usuário e o sistema, ele está rodando uma aplicação que é o view.exe. Então, o nome da aplicação, nesse caso aqui, como argumento de entrada dessa função DDE init, vai ser view.
E o nome da seção, eu tive muita dificuldade de descobrir isso, porque na época eu só encontrava essa integração entre MATLAB e InTouch, né? Temos que lembrar que nós estamos falando aí dos anos 2002, né? Assim vão quase 20 anos. Então, a gente não saber o nome da seção que tinha que ser utilizada era um grande problema. Aí um dia a gente encontrou, pesquisando nos artigos do site chinês lá, uma informação de um pesquisador da República Tcheca que tinha feito essa integração. E essa integração ele utilizava o nome da seção, para o caso do InTouch, tag name. É a palavra mesmo, tag name. Não confundir isso com as tag names do InTouch, porque você não faz uma inicialização dessa para cada tag name. Você faz uma inicialização dessa para a aplicação rodando, uma tela que você construiu no InTouch, e você sempre usa esse termo tag name como sendo argumento de entrada, e segundo argumento de entrada da função DDInit. Então, quando você executa essa função, DDInit, o que acontece? Ele retorna uma resposta a essa requisição de inicialização. Então, se a inicialização foi bem sucedida, ou seja, os dois softwares estão rodando, eu executei o comando lá no Workspace, no Command Window do MATLAB, e ele consegue estabelecer a conexão com o InTouch através do DDInit, ele diz que A recebe 1. Na verdade, ele recebe um valor numérico diferente de 0. Caso contrário, ele recebe 0, ou seja, se tem um problema nessa comunicação, ele vai retornar 0. Se ela funciona aqui, ele vai entregar um número diferente de 0. Então, esse é o primeiro passo. Pois não. Você falou que a gente vai utilizar esse DDInit para... Ele vai fazer a leitura na janela lá do View, mas ele vai conseguir fazer escrita também? Vai, mas o DDInit ele não faz nem escrita nem leitura. Ele é só um criador de canal virtual entre as duas aplicações. Eu digo isso por causa da janela seria só de visualização, né? Como é que a gente... Isso que eu fiquei na dúvida. Não, a janela do InTouch lá, o View, ela visualiza, tá? Mas quando ela está rodando, ela está disponibilizando todas as tag names que você usou lá no Maker para criar. Então, quando a gente quiser fazer a requisição para leitura de uma variável qualquer, basta a gente usar o mesmo nome que a gente usou lá para criar a tag name. Entendi. Outra coisa, esse tag name que você falou do nome da seção foi um nome que ele escolheu, é isso? Na verdade, isso não é escolhido, não. Isso tem que ser esse nome, senão não funciona. Ah, tá. É uma questão de fabricante. Beleza. Aí, então, estabelecendo essa conexão, nós vamos para o próximo comando, que é o comando de leitura. É o DDE-REC de requisição. E ele precisa de dois argumentos de entrada. Um deles é o canal e o outro é o nome da variável. O canal, ele está contido dentro de A, porque o DDInit, ele criou esse canal virtual entre o InTouch e o MATLAB e atribuiu isso para dentro da variável A. Então, quando eu estou criando aqui B recebe DDE-REC, eu estou dizendo que B, que é uma variável que eu estou criando agora, ele recebe a resposta desse comando de requisição que faz a leitura do valor contido numa variável. E eu tenho que dizer qual é o canal virtual ao qual eu estou utilizando. Então, nesse lugar de canal, eu vou usar A, e o nome da variável aqui é o nome da tag name. Agora não estou falando do nome de seção, estou falando da tag name do InTouch mesmo. Da tag name lá do InTouch que eu quero ler o valor contido nela. Então, se eu criei uma tag name qualquer lá, memory real, por exemplo, dentro do InTouch, e eu escrevi lá no viewer um valor lá, 300, né? Eu faço um comando DDE-REC desse, esse valor 300 vai para dentro de B. É basicamente isso que está escrito aí nesse parágrafo. E um outro comando, que seria o comando para fechar essa conexão aí, que é o DDE-POKE. O DDE-POKE, ele é um comando de escrita. Ele também utiliza os mesmos dois argumentos de entrada do DDE-REC, que é o canal, que está contido em A, o nome da variável, que é o nome da tag name que eu escolho para poder modificar o valor dela. Agora eu não estou mais lendo, estou escrevendo o valor nela, e o valor que eu quero escrever nela seria o terceiro argumento de entrada. Então, quando eu executo esse comando, se eu arbitrar isso atribuir isso para dentro de uma variável, ele vai retornar também um comando 0, uma resposta 0, 1, se essa escrita foi bem sucedida ou não.
Mas como o que eu estou querendo aqui é verificar no InTouch se o valor modificado no MATLAB foi escrito na variável que eu destinei, eu tenho que verificar o resultado desse comando não no MATLAB, mas sim no InTouch. Então, no DDREC, eu quero ler um valor que está vindo do InTouch para o MATLAB. No InTouch, eu quero ler um valor que está sendo escrito do MATLAB para o InTouch. Normalmente em variáveis diferentes, né? Porque se eu quero, por exemplo, representar a dinâmica de um sistema, eu quero ler o valor da variável de entrada, passar essa dinâmica por uma função de transferência qualquer lá no Simulink, e depois jogar o valor de saída dessa função de transferência lá para o InTouch, para ele mostrar isso na variável de saída do sistema. Então, se eu tenho lá um reservatório, que tem valor de vazão de entrada, vazão de saída e nível, as variáveis vazão de entrada e vazão de saída são variáveis de entrada do sistema, e a variável nível é a variável de saída do sistema. Esse todo mundo conseguiu captar aí o pensamento. Então, com esses 3 comandos básicos, é possível realizar o ciclo básico de um sistema de controle, no qual a função dos sensores é realizada pelo comando DREC e a função dos atuadores é realizada pelo comando DDPUC. Isso aqui é só uma analogia, né, para a gente entender. E aí vem os detalhes de implementação, né? São relativos à utilização desses comandos, né, de conexão entre as aplicações e de troca de dados, não só no Command Window, né, que é um ambiente de processamento do MATLAB, mas eu quero automatizar isso, então eu tenho que trazer isso para dentro do Simulink. Como é que eu automatizo isso? Eu vou usar um bloco MATLAB Function e vou chamar uma function que executa esses comandos. No caso, o comando DDE-init, ele só precisa ser executado uma única vez. Eu não preciso ficar executando ele o tempo todo, não. Então, o que eu faço é estabelecer esse comando DDE-init no comando window e depois eu, no bloco MATLAB Function, eu simplesmente automatizo os comandos DDREC e DDPUC. Por que eu tenho que fazer essa automatização? Lembra que eu falei para vocês da troca isolada de dados e da troca contínua de dados? Se eu conseguir automatizar isso e dizer, faça isso num tempo de simulação infinito, ele vai ficar a cada repetição do Simulink lendo a informação contida naquela variável. Isso é uma coisa importante, porque se eu trocar esse valor lá no InTouch, eu quero que seja atualizado automaticamente no MATLAB. Então, ele tem que ficar o tempo todo fazendo a requisição dessa informação lá. Se eu não automatizasse isso no Simulink, só executasse esse comando uma única vez, eu ia fazer uma troca de dados, mas se eu mudasse o valor lá no InTouch de novo, ele não ia perceber essa mudança no Simulink. Então, o link quente é o que a gente quer, a automatização dos comandos DDREC, DDPUC é o que a gente quer, e para isso nós vamos utilizar os blocos MATLAB Function e criar functions que executem esses comandos e que elas sejam repetidas continuamente lá no Simulink. O bloco MATLAB Function, se você dá um duplo clique nele, ele tem só um campo aqui que é importante ser modificado, que é esse da MATLAB Function. Então, um bloco desse do Simulink, ele recebe argumentos de entrada, vocês estão vendo a conexãozinha de entrada, e recebe argumentos de saída, a conexãozinha aqui de saída. Essas functions, elas têm que ter um nome que representem o que elas fazem. Então, por exemplo, se eu quero criar uma function que lê o valor contido numa tag name que é de uma variável de entrada, vazão, por exemplo, eu digo que ela é a vazão, por exemplo, de entrada do tanque da malha 101. Então, eu dou um rótulo para essa função que me lembre o que ela faz. Isso é para questões de organização, quando você trabalha com muitas variáveis e muitas functions para poder fazer esse trabalho, né? Você não se perder. E não sei se vocês estão vendo aqui nessa caixa, tem uma parte escrita assim, examples, sim, sim, full, 1, 2. Essa é a forma de como parametrizar esse campo aqui, MATLAB Function, quando você tem mais de um argumento de entrada. Tá? A gente vai ver que mais de um argumento de entrada variável, né? Vocês vão ver que vocês precisam criar esse parênteses, o 1,2 aqui, que está mostrando no terceiro exemplo. Isso para quando você tem mais de uma variável. Quando você tem uma variável, só precisa botar o nome da função.
Uma observação importante, se vocês quiserem tomar nota aí. A function criada, ela tem que ser salva num diretório que seja pet do MATLAB. Então, lá no MATLAB, se você está criando function num diretório específico seu lá, você tem que definir esse diretório como sendo pet. Vai lá em setPet, lá no MATLAB, ele define isso como sendo o diretório no qual o MATLAB vai interpretar as funções que estão sendo criadas por você para executar essas funções. Outra coisa importante também, vale anotar, não use termos em inglês para criar as funções. O nome das funções, se ele for em inglês, pode ser que ele coincida com o nome de alguma função nativa do MATLAB. E aí pode dar um problema porque o seu sistema não vai funcionar, seu simulador vai dar um erro lá e vai dizer que tem algum problema naquela variável, e você vai depois ter que entender que é de uma função que tem o mesmo nome, e ao invés de chamar a função que roda o DDR, ele está chamando uma função que faz outra coisa, então usar rótulos em português para isso, para evitar isso. Aí é a forma como a gente edita essa função que vai ser chamada lá no bloco MATLAB Function. Cabeçalho dela, function, argumento de saída, recebe o nome da function, argumento de entrada. E você diz como esse argumento de saída se transforma, como esse argumento de entrada se transforma no argumento de saída que você quer. Então, B vai receber o resultado da execução de qual comando? DDREC, recebe argumento de entrada A, vírgula, uma constante do tipo string, estão vendo? Vazão de entrada, vazão underline entrada, entre aspas não, entre pliques, né? E vocês vão perceber mais adiante que esse nome aqui tem que ser o nome da variável, da tag name que você criou lá no InTouch, que você quer ler. Então, se você quiser usar a mesma função e mudar a variável que está sendo lida, você vai mudar isso nessa constante aqui. Tá certo? Então, você parametrizou aqui o nome da função no bloco, criou a função em um diretório que seja pet do MATLAB. Esse diretório aqui, o MATLAB /E2006A/work, ele é, por default, pet do MATLAB. Então, se você quiser deixar seus arquivos de trabalho lá, fica organizado e você sabe que não vai ter problema dele não achar o arquivo para rodar a função. E aqui uma associação, usando blocos no Simulink que são necessários. Estão vendo que eu estou aqui com duas funções. Cada uma delas lê uma variável diferente. Uma lê a vazão de entrada e outra lê o setPoint. As duas estão compartilhando o mesmo argumento de entrada, que é o valor contido na variável A. Lembra que a variável A tem um canal dentro dela? Então, eu botei aqui um bloco de constantes. Ao invés de botar um número, eu botei a letra A, porque nesse momento A já tem a resposta da tentativa de conexão entre os dois sistemas lá, através do comando ddinit, porque eu joguei essa resposta para dentro da variável A. E ela funciona como argumento de entrada tanto da função que lê a vazão, quanto da função que lê o setPoint. A outra variável de entrada aqui, na verdade, não é uma variável, é uma constante. Então, eu só preciso de um único argumento de entrada, que está declarado aqui em entrada tanque 101, abre parênteses, A, fecha parênteses. E vocês vão ver que esses valores, eles podem ser enviados para algum outro lugar do modelo de simulação, podem ser enviados através desse bloco toWorkspace aqui, que eu mostrei aqui embaixo. Esse bloco é um bloco que ele permite que você armazene uma sequência de dados numéricos, frutos dessa requisição no tempo de simulação do Simulink no workspace do MATLAB. Então, ele cria uma variável lá, setPoint, e você, depois da simulação feita, você pode plotar essa variável. Só tem que ficar ligado porque se você der stop e play, ele vai apagar o conteúdo que ele armazenou nessa estrutura ou nesse vetor e sobrescrever isso com um novo sinal. Então, você tem que ficar atento na hora que você for fazer essas coisas. Você pode colocar, por exemplo, um bloco de saída aqui, display, pode botar um scope para você ver o sinal, pode mandar isso para uma função de transferência para representar uma dinâmica. E aí, os limites, né? Não tem limites para isso. Pessoal, entendido até aqui? Tá show. Então, seguindo aqui nos detalhes de implementação, você vai ver que para a variável que faz a escrita, que eu quero modificar o valor de uma variável de saída de um processo lá no InTouch,
eu tenho dois argumentos de entrada. Estão vendo aí? A e D. A é o argumento do canal e D é o valor que eu quero escrever lá no InTouch. Nesse caso aqui, eu coloquei ele como uma variável, que é um argumento de entrada, porque eu não quero que esse valor seja sempre o mesmo. Eu quero que esse valor se modifique em função da dinâmica do sistema. Concorda comigo? Então, eu estou o tempo todo lendo a variável de entrada e escrevendo uma variável de saída que mudou em função do valor da variável de entrada. E esse valor, ele tem que ser modificado em uma variável, e eu vou sempre escrever o valor contido nessa variável, nessa tag name lá no InTouch. Eu tenho que dizer qual é a tag name do InTouch, então eu coloquei vazão saída, por exemplo. Então, vazão de saída, modificando em função de vazão de entrada. Estou usando o comando DDEPOK dentro de uma function, e os argumentos estão estabelecidos dessa maneira que vocês estão vendo aí. Então, se eu tiver isso aqui, colocar isso dentro de um bloco MATLAB Function, eu automatizo também o processo de escrita de valor na variável. Vou chamar isso aqui, ó, tá vendo como a função que escreve, ela tem dois argumentos de entrada, A e D, então tem que fazer isso aqui, ó, tem que escrever o nome da função, nível tanque, 101, U, abre parênteses 1, vírgula, U, abre parênteses 2, fecha parênteses, fecha parênteses. Você tem que fazer exatamente isso aqui, senão ele dá erro e não funciona. E a dinâmica disso, lá no Simulink, né, é representada da seguinte forma. Eu tenho um bloco MATLAB Function que executa e automatiza o cálculo dessa função DDEPOK, numa determinada variável que é nível do tanque. Ele tem dois argumentos de entrada, mas só tem uma conexão. O que eu faço? Uso um multiplexador. Quais são esses dois sinais de entrada que vão ser multiplexados? Em cima tem que ser o valor do canal, porque foi ele que eu coloquei como primeiro argumento de entrada da minha function. E embaixo tem que ser o valor que vem o sinal que vem da dinâmica do sistema, da variável de saída do sistema. Então está vindo de algum outro lugar aqui. Esse valor é um sinal, ele se modifica o tempo todo. Ele vai passar aqui como segundo argumento de entrada dessa função que escreve, e ele vai jogar isso para o InTouch. Eu coloquei um display aqui na saída, vocês estão vendo um 0 aqui, mas isso aqui não serve para muita coisa, não. Normalmente a gente deixa essa conexão de saída desconectada no caso do bloco MATLAB Function que está executando a função DDEPOK, que é a função de escrita. Quando a gente quer fazer leitura, aí sim, a gente conecta em algum lugar. Quando a gente quer fazer escrita, a gente está fazendo escrita no InTouch. Então, o lugar de verificar se isso aconteceu ou não é no InTouch. De novo, aquele bloco de workspace de nível, né? Então, estou mandando lá para o workspace MATLAB dois sinais. Depois eu quero plotar e ver como é que eles estão se comportando. Eu quero verificar se a variável de processo está perto do set point. Padrões para a construção de telas. Para conseguir aumentar o número de variáveis nessa metodologia, né, em construção de simuladores, tem que se pensar em padrões para a construção das telas. Você imaginar, por exemplo, diferentes alunos trabalhando em duplas para construir partes diferentes do mesmo simulador. Se vocês não utilizarem os mesmos nomes de tag names, ou não usar o mesmo nome de variáveis no MATLAB e de constantes, né, do tipo string, vocês não vão se comunicar, a coisa não vai funcionar. Então, você tem que padronizar para que depois a integração dessas partes ocorra facilmente. Eu estou antecipando aqui um trabalho que vocês vão ter na segunda parte referente a P1. Uma parte é referente a uma prova prática que a gente vai fazer, e a outra parte é a entrega de um simulador de alguma planta que vocês vão escolher. Então, se vocês vão trabalhar em dupla à distância, vocês têm que pensar na versão do MATLAB que vocês estão trabalhando, na versão do InTouch que vocês estão trabalhando. Tem que ver quem vai ficar com a responsabilidade de criar a tela e quem vai ficar com a responsabilidade de criar a dinâmica, os dois vão trabalhar da mesma forma, qual parte que vai ser criada por quem, e quais os nomes que vocês vão dar para esse tipo de coisa. A minha dica é vocês criarem uma planilha no Google Drive lá e compartilhar isso, para que vocês não usem variáveis diferentes. Então, se alguém usou lá o nome da variável, vazão de entrada 01, e o outro vai usar também uma outra vazão de entrada, ele tem que chamar aqui de vazão de entrada 02, ou vazão de entrada do processo 102, tem que mudar isso de alguma maneira, para não dar confusão. Aí uma imagenzinha de uma tela no InTouch construído. Um simulador de um reservatório, serve com um permutador de calor, que troca calor do produto que vem do reservatório, né, com o produto que vem do forno.
Você vê que aqui eu tenho na IHM tanto processo quanto instrumentação. E tem aqueles clássicos menus lá em cima de navegação entre telas, que eu posso ter mais telas, né? Do InTouch. Então, isso aí é uma forma de padronizar a construção das telas. É interessante você modularizar o processo. Por que você precisa modularizar o processo? Porque numa única tela, se o processo for muito grande, você colocar todas as informações ali de variáveis de entrada, variáveis de saída, set points, mudança de automática manual, proporcional, integral derivativo de cada controlador, você tem muita abertura de válvula, né? Você tem muita informação e fica poluído. Então você tem que, por exemplo, clicar no fluxograma principal, de uma tela principal, e ele tem que te levar para uma tela do subsistema tanque. E aí, na tela do subsistema tanque, você só tem 3 variáveis: nível, vazão de entrada, vazão de saída, e as informações do controlador. Se você clicar aqui nesse controlador, ele pode abrir uma janela pop-up, tipo essa aqui, onde você ajusta manualmente os parâmetros proporcional, integral e derivativo, valor de set point, valor da VM quando ele estiver em manual, e o valor de set point aqui também via slider. Eu não sei se todo mundo já chegou a fazer telas desse tipo, assim, na disciplina ou em alguma outra experiência prévia, mas isso é uma forma de organizar a coisa. Acho que não tem grandes dificuldades assim de vocês fazerem isso. Então, modularizei, né? Separei, por exemplo, o permutador e o forno numa tela e o reservatório em outra. Outra coisa importante também é você ter aquelas telas, né, que mostram lá o gráfico das variáveis ao longo do tempo, né? Então, gráfico de tendência real, gráfico de tendência histórica, você pode ter essas telas também lá no... Ô, professor, O que você faz para uma tela de processo normal, você pode fazer para o simulador. Pois não? uma perguntinha. No primeiro projeto que a gente fizer, teria algum problema o senhor dar uma ideia para a gente? Não sei se todo mundo tem essa situação, mas eu particularmente, eu lembro de a gente ter feito, a gente fez vários projetos, mas eu não lembro muito bem a configuração de tag names, por exemplo, esses detalhezinhos. Teria como você só dar uma passada de leve com a gente, só para a gente Vamos lembrar fazer isso. isso. Vamos fazer isso. Nós temos 3 semanas de aula prática só para isso. Legal, show de bola. Beleza, então. Fica tranquilo que, mesmo quem não sabe, vai entender como faz. Então, seguindo aqui, falando de padrões para construção de modelos, né? Porque a gente pensa, o modelo pode ser de qualquer jeito, faz lá o diagrama de Simulink. Mas vocês devem ter lembrado que quando você constrói um diagrama de Simulink de uma planta muito grande, né, é normal você criar uma coisa chamada subsistemas, para poder organizar aquilo ali. Então, você tem, por exemplo, a dinâmica, o modelo matemático representa a dinâmica do forno. Você cria tudo aquilo num arquivo MDL, né, o Simulink, depois você seleciona tudo aquilo, criar subsistema, e aquilo vira um bloquinho, com com conexões de entrada e saída. Você vai fazer isso, por exemplo, o tanque, vai fazer isso para o permutador, vai encapsulando tudo isso e vai interconectando essas entradas e saídas. Com qual objetivo? O objetivo da pessoa que vai mexer naquele modelo também, a chegar no primeiro modelo, que é o modelo principal, não tomar um susto com um monte de conexão na tela, né? Então, se o cara quer, vou mexer no modelo aqui, mas só vou mexer no tanque. Então, você cria um subsistema, ele dá um duplo clique, ele vai olhar o tanque você consegue razoavelmente entender ali todas aquelas ligações, não vai ter tanta coisa assim. Mas se for todo um processo numa única tela, a pessoa pode se confundir. Então, você cria esse padrão também. Deixa eu passar logo nessa parte aqui, que isso aqui é a última frase desse slide 22, é o que importa aqui. Quando a gente for construir os nossos modelos, que representa a dinâmica dos sistemas, a gente sabe que existe todo um processo de modelagem matemática que tem que ser seguido para resultar numa função de transferência que representa a dinâmica de sistemas, e vocês devem ter visto lá em controle clássico, sistemas monovariáveis, né? Então, uma função de transferência nada mais é do que isso, um modelo linear de um sistema monovariável, sendo esse modelo um modelo pertencente ao domínio da frequência contínua. Quando você vai trabalhar com
espaço de estados, onde você tem mais variáveis, você tem ali matrizes de funções de transferência, né, que seria a representação ali no espaço de estados da dinâmica da planta. Quando a gente vai trabalhando aqui na disciplina de lab de controle de identificação, para efeito de ganhar tempo, né, e celeridade, a gente vai usar sempre funções de transferência simples, entrada e saída, e associações dessas funções de transferência para representar o comportamento de um sistema. Ah, professor, mas o sistema não é monovariável, é multivariável. Eu sei. Mas você vai fazer associações de sistemas monovariáveis para poder representar uma dinâmica multivariável. Tá? Isso não é nenhum pecado, não. A gente está fazendo isso para poder ganhar algum tempo e chegar em alguns simuladores prontos. E o que a gente muda numa função de transferência, por exemplo, de um reservatório que tem uma determinada capacitância para um outro reservatório que tem uma outra capacitância. A gente vai mexendo os parâmetros constantes de tempo, através do transporte e ganho desses modelos para poder mudar a dinâmica de uma coisa para outra. Aqui um gráfico, um modelo de um subsistema para poder ilustrar isso que eu acabei de falar. Aqui eu estou trabalhando com um permutador. Então, no permutador você tem várias variáveis, né? As mais importantes, vazão e temperatura. Mas você tem vazão de temperatura na entrada, vazão de temperatura na saída, porque esse fluido ele entra com a temperatura, ele ou aumenta a temperatura ou diminui a temperatura quando ele troca o calor com outro fluido. A vazão desse fluido entra de um jeito, sai de outro, e assim por diante, né? Então, se eu der um zoom dentro dessa caixa azul aqui, eu tenho, por exemplo, a dinâmica do permutador da parte fria e a dinâmica do permutador da parte do fluido quente. E se eu der um zoom em cada uma dessas aqui, eu posso ver associações de funções de transferência, lembra que eu falei? Monovariáveis, representando a dinâmica de um sistema multivariável. Então, tem um sistema com duas variáveis de entrada e duas variáveis de saída. Mas o que eu estou mostrando aqui é que a vazão de entrada passa por uma função de transferência do tipo 4 sobre S mais 1, e a saída dela é somada com a dinâmica que existe entre a temperatura de entrada e a variável vazão de saída, passando por uma função de transferência 5 sobre S mais 1. Então, estão vendo que as dinâmicas são diferentes. Por quê? Porque a vazão de entrada ela influencia de determinada forma a vazão de saída. A temperatura de entrada também influencia a vazão de saída, mas não da mesma forma. Então, essas dinâmicas elas são acrescidas aqui com um bloco somador, e é isso que modifica o valor da vazão de saída. Então, é dessa forma que a gente vai fazer para ajeitar os nossos sistemas aí, durante a disciplina. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Vazão de entrada, temperatura de saída, é só exemplificando a coisa. Estou dizendo que a dinâmica é essa aqui, não. Padrão para a construção de modelos ainda, quando a gente fala do controle, né? Um controlador clássico que é utilizado na indústria e que a gente vai representar aqui através dos nossos simuladores, é o clássico controlador PID. Eu estou chamando ele de PID modificado porque, como o meu intuito é utilizar ele para controlar um processo e eu vou interagir com esse processo via a IHM que está rodando lá no InTouch, eu preciso poder alterar os parâmetros proporcional, integral e derivativo desse controlador pela IHM. Eu não quero ter que ir no modelo de Simulink para alterar esses valores. Então, eu não posso pegar aquele modelo padrão do PID lá do linear do Simulink. Então, eu pego um modelo daquele, mexo nele, né, crio um subsistema, e esse subsistema ele cria um novo PID, que é o PID modificado, que além da variável erro na entrada e a saída do sistema aqui, saída de controle, esquece esse nível aqui, saída de controle, eu tenho outras 3 variáveis de entrada, que seriam os parâmetros proporcional, integral e derivativo. Então, esses parâmetros, essa caixa aqui, com P, I e D, ela nada mais tem do que 3 blocos MATLAB Function, rodando 3 diferentes functions DDR-REC, cada uma lendo um parâmetro desse, associado às tag names memory real, que eu crio lá no InTouch. Então, quando eu altero o valor de um parâmetro desse numa tag name lá no InTouch, no Viewer, automaticamente ele muda esse valor dentro do modelo do meu PID no Simulink. E isso é em tempo, né, próximo do real. Então, enquanto eu estou operando lá o simulador, eu, além de mudar o valor da variável de entrada do sistema,
eu posso mudar o set point, eu posso passar de automático para manual, eu posso mudar o proporcional, integral e derivativo, e o meu sistema lá no MATLAB vai perceber todas essas mudanças, porque ele está o tempo todo lendo isso e atualizando a saída em função disso. E essa saída atualizada, ela é escrita lá no InTouch, então também pelo InTouch eu vou poder perceber as variáveis de saída do sistema mudando em função da ação de controle que o Simulink está executando. O que vocês acham disso? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Eu estou ouvindo, professor. Desculpa aí, que eu me desconcentrei um pouco. Tá certo. Então, com um PD modificado, dentro de uma dinâmica da malha de controle aqui, a gente coloca a dinâmica da planta, que está nesse bloco 101, a dinâmica do controlador está aqui nesse PID, e a gente interliga isso. De que maneira? O valor da vazão de entrada do sistema, o valor da variável de entrada do sistema, passa por um braço de uma switch e entra na dinâmica do bloco aqui de função de transferência para esse processo. A variável de saída, além de escrita lá na tag name do InTouch, ela retorna aqui na realimentação do controlador, realimentação negativa nesse bloco somador, subtraindo do set point, que também foi lido do InTouch. Então, eu informo esses dois dados lá no InTouch. O valor da variável de entrada e o valor do set point. Esse valor da variável de entrada aqui, modificando a variável de saída, vai por esse braço da switch quando eu estou trabalhando em quê? Em manual. Quando eu mudo aqui a posição desse bloco manual automático, que pode, por exemplo, estar pegando a informação de um botão lá no InTouch, que é uma variável discreta, né, uma variável de memória só que discreta, 0,1, ele modifica aqui a posição do braço da switch. E se ele modificar para o braço de baixo, o que entra na função de transferência não é mais o valor que o usuário fornece lá no InTouch, mas sim um sinal de controle que foi calculado a partir do erro entre a variável de processo e o set point, gerando um sinal de saída de controle que vai modificar a variável de entrada do sistema e, consequentemente, a saída, para fazer com que a saída fique sempre mais próxima do set point, até eliminar o erro em regime permanente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Considerações finais, né? Então, a apresentação mais para esclarecer a técnica da coisa, né? Como é que a gente faz a técnica de integração desses dois sistemas usando o DDE, como é que a gente automatiza isso, né? E como a gente pode padronizar a construção dessas coisas, né? Modelo do sistema, modelo do controlador, tela do processo, de forma a gente poder dar escala nesse negócio, né? A gente vai aprender a fazer tudo isso, tá? Nós vamos fazer isso juntos aí nas próximas aulas. Para isso, eu preciso que a gente esteja em condições de usar o MATLAB e o InTouch para poder fazer essas coisas. E se a gente faz isso com um sistema monovariável, a gente pode ir refinando esse tipo de simulador e construindo outras coisas. Por exemplo, podemos construir uma caldeira, podemos construir um reator, podemos construir uma coluna de destilação, tanques, fornos, permutadores, compressores, bombas, vasos. Todos esses são equipamentos característicos da indústria de processo contínuo. Toda a indústria, seja ela de petróleo ou de cimento, em algum momento usa essas coisas. Tá? Você vai pegar lá a indústria de manufatura inteira, né, de programação inteira, unitária, tipo construir mesa, construir cadeira. São automatização de operações mecanizadas, e aí você vai usar sensores e atuadores discretos, né? Então, você vai usar tudo aquilo que vocês viram lá na eletropneumática, eletrohidráulica da vida. Mas quando você vai para a indústria de processo contínuo, onde você está trabalhando com fluido, né? Então o que importa é vazão, pressão, temperatura, nível. Esses são os equipamentos aqui que a gente vai tentar representar através de simuladores. A interligação deles forma uma planta de processo. E pode ser utilizado para várias coisas. Por exemplo, processar gás natural, refinar petróleo, evaporar a partir do caldo da cana açúcar, né, para poder você ter açúcar cristalizado e tal.
Então, basicamente isso. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. E, bem, essa foi a apresentação para mostrar para vocês como é que é a técnica, né? Usou os comandos DDE para estabelecer o canal, para ler, para escrever. Vai automatizar isso através de blocos MATLAB Function no Simulink. Depois vai usar essa integração entre o InTouch e o Simulink para fazer um simulador de um sistema em malha fechada. Tá? Primeiro nós vamos fazer por uma planta sem controle, sem um controlador. Só variável de entrada e variável de saída. Nós vamos ver que funciona, que dá a dinâmica que a gente espera. Aí a gente acrescenta o controlador, acrescenta outros processos, vai refinando os nossos simuladores. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai fazer uma prática exatamente disso que eu falei, reservatório, né? Então é vazão de entrada, vazão de saída e nível. E se der tempo, a gente já começa a falar de controlador também para esse reservatório. Tá? Mas depende do ritmo de vocês, eu vou respeitar também o ritmo de vocês. O que eu quero fazer essa semana ainda? Né? Eu falei que nem toda semana a gente vai usar a segunda e a quarta, que são os horários de aula, mas essa semana eu queria usar. Eu acho que eu vou lá na escola na quarta à noite. Se tiver algum problema, eu aviso vocês, cancelando, mas se tudo der certo, eu puder ir lá na sala B04. Eu queria que vocês estivessem disponíveis para fazer um teste de acesso remoto ao laboratório lá, porque isso seria interessante. Não que vocês não possam também instalar aí os softwares no computador de vocês e trabalhar, né, com o software de vocês. Mas lá já está tudo instalado e está, tipo assim, padronizado. O que tem numa máquina é exatamente igual ao que tem na outra. Eu sei que funciona, então seria bom a gente conseguir fazer isso. Então, nessa quarta-feira, eu vou passar algumas coordenadas, algumas informações para vocês pelo grupo do WhatsApp. E quando for umas 6h20, assim, a gente entra online e eu vou estar lá porque eu preciso startar o software de acesso remoto lá e passar o código de cada máquina para cada aluno. E aí vocês, pelo computador de vocês, acho que todo mundo tem computador, não tem? Vão poder emular o terminal das máquinas que tem lá. Então, você vai poder acessar o MATLAB InTouch que tem lá, e eu também vou entrar, né, fazendo isso também, e a gente vai abrir uma webconferência dessa aqui, onde eu vou compartilhar minha tela, mostrando para vocês como usar o InTouch, como usar o MATLAB para testar na prática essa técnica que a gente viu hoje aqui só na teoria, né? Tá ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, caso contrário, a gente se encontra na quarta-feira. Pessoal, assim, só eu não tenho nem MATLAB, nem InTouch, né? Vou esperar essa quarta-feira aí para a gente ver se a gente vai conseguir usar, senão depois só para, se alguém puder ajudar aí para baixar, né, essas coisas no computador aqui, pessoal. Eu até tenho um link aí de versões mais... são as versões que a gente usa lá no IF, inclusive. MATLAB R2006A e InTouch 9.5. E aí, qualquer coisa eu depois passo isso. Mas vamos tentar postar que a gente vai conseguir acessar remotamente lá, porque não vai ter nenhum problema de retardo, assim, de atraso de transferência, vai funcionar direitinho. Eu acho que isso também é muito assim, condicionado à internet de vocês também. Então, não sei a qualidade do link, como é que vai ficar. Mas a gente tenta. Se depois a gente perceber que é um negócio que não está muito produtivo, a gente parte para essa solução de vocês instalarem no computador de vocês. Aí vale a pena baixar uma máquina virtualzinha aí da Oracle para poder rodar lá um Windows XP e rodar umas versões mais leves aí dos softwares. Porque essas versões que eu estou falando aqui são versões que funcionam com o sistema operacional Windows XP. Né? Para trabalhar com outras versões do sistema operacional mais novos, eu precisaria também de versões mais novas desses softwares e eu não teria como passar o link disso para vocês. Beleza? Show. Professor, o horário de quarta é o mesmo de hoje?
Ah, sim, bem lembrado. No horário está lá 19h10, de 19h10 até 20h40. Então, mas está assim lá também porque os alunos do nono período, vocês têm uma disciplina, eu não sei qual acontecendo antes, na quarta-feira. Não sei É se vocês podem... TCC, Oi? matéria TCC1. TCC1? Isso. Eu acho que... Eu acho que é administração. Eu sei que quando eu fui marcar lá 6h20, não dava. Eu botei a partir de 19h10. Então, tipo assim, eu vou lá mais cedo, vou 6h20 lá, mas se alguém tiver algum problema, só puder entrar às 7h10, não tem problema não. Me avisa lá no grupo do WhatsApp lá que a gente sincroniza o horário que a gente vai começar. Quem puder entrar antes, entra, já testa, né? E fica de stand-by para poder 7h10 a gente começar a ver. Mas também a gente não vai levar mais do que 1h30 tá fazendo isso. Beleza. Muito tempo também, assim, com esse negócio aqui de aula online, assim, é um pouquinho cansativo. Mas, assim, a gente pode combinar, assim, durante as semanas que a gente vai ter para trabalhar as tarefas que eu vou propor a vocês. Se a gente não der conta, por exemplo, de fazer na segunda, a gente usa também a quarta, entendeu? A gente não quer, eu quero que vocês consigam ter tempo de trabalhar e conseguir produzir, assim. Tem coisas que dá até para pensar antes de ir para o software, entendeu? Rabiscar no papel, assim, as ideias, tudo, deixar tudo engatilhado, e na hora que você for para o software é só trabalho braçal mesmo. Mas aí vocês vão pegar essa manhã aí na semana que vem, tá bom? Beleza, professor. Aí eu vou interromper a gravação aqui.